Olá pessoal, boa noite. Testando aqui o som. Essa noite a gente vai bater um papo aqui com o Sérgio Duarte Oliveira, que é o vice-presidente da Firjan. Então vai ser um papo muito interessante e importante sobre os impactos econômicos dessa pandemia, principalmente no setor da indústria e do comércio. Sérgio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rafael, tudo bem? Ouvindo bem? Certo, daqui também, da minha parte está tudo certo, aí o som e a imagem. Como é que você está aí, Sérgio? Eu sei que, só para te apresentar rapidinho aqui para todo mundo, o Sérgio Duarte é o vice-presidente da Firjan, da Federação das Indústrias aqui do Rio de Janeiro. É um empresário que há muito tempo já participa das ações da Firjan. E nesse momento é importante a gente conseguir trocar ideias e conversar com pessoas que estão sendo diretamente afetadas, duramente afetadas por todo esse problema do coronavírus quando chegou. Então, peço só para você fazer uma saudação inicial, Sérgio. Bom, O Rafael, pessoal para que está mim chegando aí. é um prazer estar aqui hoje debatendo com você, conversando um pouco sobre os problemas que afligem os setores empresariais. E é muito bom, Rafael, ter você. Você na Câmara dos Vereadores é o presidente da Comissão da Indústria e Comércio, é um canal que nós, os empresários, representantes de setores empresariais, encontramos na Câmara dos Vereadores para discutir os pleitos, levar as necessidades, porque nesse momento tão difícil que o mundo está vivendo, o Brasil, o Rio de Janeiro estão vivendo, a gente percebe nesse momento o quanto é importante as empresas. Porque vem se discutindo muito, Rafael, essa dicotomia, esse distanciamento entre capital e trabalho. Eu sempre gosto de enfatizar que isso é uma coisa que ficou nos tempos bem do passado. Hoje em dia, um empresário que não tiver o seu funcionário, o seu colaborador em parceria e tratá-lo com respeito e com dignidade, esse empresário vai morrer. E nesse momento agora de pandemia, nessa crise que nós estamos passando, mais claro ainda que as pessoas percebem quanto é importante as empresas. Porque o empresário sempre foi muito mal visto. Eu acho que nesse momento as pessoas estão preocupadas que sem empresas não tem emprego, sem emprego não tem renda, sem renda não tem arrecadação e todo esse círculo horrível que acontece. Então, ter você na Câmara dos Vereadores, um vereador jovem que traz, que escuta os problemas das empresas, sempre muito importante. Quantas batalhas nós já tivemos, quantas nós já trabalhamos juntos e quantas vitórias nós já conseguimos em prol da cidade do Rio de Janeiro. Então, Rafael, me apresentando, sou vice-presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, sou presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentos do município do Rio de Janeiro também, sou presidente do Conselho de Economia da Federação e sou empresário. Antes de tudo, mais importante que tudo, eu sou empresário. Eu vivo no dia a dia as dificuldades do setor. É isso. Primeiro eu agradeço pelo jovem, tá? Obrigado aí pelo jovem. Mas vamos lá, vamos dar início ao nosso papo. Um bate-papo, só para que todo mundo consiga entender um pouquinho também do teu lado, do lado de vocês. Porque as pessoas comentam muito sobre quem realmente mais precisa, sobre toda a rede de proteção social que é necessária para conseguir dar o suporte àquelas pessoas que estão mais em dificuldade. Mas, por outro lado, também a questão das empresas, que é de vital importância por conta dos empregos que gera, da renda, do salário, de tudo. Uma coisa está ligada à outra. Então, a cadeia econômica depende muito de vocês. E a Câmara tem que saber reconhecer, a gente está lá tentando lutar para isso. Bom, quando foi em janeiro para fevereiro, todo mundo sabia que a pandemia chegaria. Que, de alguma forma, o Rio e o Brasil seriam impactados por esse problema. Não se sabia ainda a dimensão, mas considerando que o Brasil é um país de dimensões continentais e o Rio de Janeiro, especialmente, tem a sua geografia bem difícil com relação a você conseguir determinados planejamentos com relação a saneamento e habitação, obviamente que quando chegasse poderia se ter um impacto muito duro em comparação até com outras partes do país. Você acha que, como é que você vê assim, a atuação no inicial dos três governos? A gente está falando do municipal, estadual e federal, né? E eu vejo hoje um dos principais problemas é que cada um toma uma ação sem ter uma direção, um norte definidos. Um acha que é uma coisa, o segundo acha que é outra, e o terceiro acha uma outra coisa diferente dos outros dois. Então, talvez essa falta de integração entre os três governos esteja assim, piorando um pouquinho
ou aumentando um pouquinho o impacto que já está duro, né? Então eu vejo essa falta de diálogo assim, entre as três esferas, estou falando como um todo, né? Isso está sendo uma das grandes dificuldades dessa pandemia. Como é que você está vendo essa ação inicial dos governos, tanto municipal, estadual e federal? Eu vou aproveitar, Rafael, e antes de te responder a tua pergunta, eu vou contextualizar só um instantinho o setor industrial no Rio de Janeiro, tá? Só para a gente ter uma dimensão e as pessoas que estão nos escutando, que estão nos vendo nessa live, entender o que é o setor industrial no Rio de Janeiro. Fazer o antes e o depois, né? Desculpa aí te interromper, o antes e o depois. Isso. Então, o setor industrial no Rio de Janeiro, os últimos dados que nós temos antes da pandemia, tem 556 mil empregos no estado do Rio de Janeiro, tá? Com 25.400 estabelecimentos comerciais. Você vê que é um setor importante. Metade desses empregos estão na capital. Tá? Uma volta de 256 mil na capital, 120 mil na região metropolitana e 180 mil empregos no interior do estado. Então, é um setor importante. 25.400 estabelecimentos industriais. Agora, o mais importante, 96,9%, para ser mais preciso, são micro e pequenas empresas. Então, quando eu estou te falando isso para responder a tua pergunta, esses pequenos empresários, eles vêm todo mundo está vindo de 5 anos de recessão econômica, o Brasil vem passando por dificuldades, as empresas vêm sofrendo muito, os empresários vêm sofrendo muito, e na hora que a gente estava esperando um crescimento, uma melhora, você vem com esse problema da pandemia, não é responsabilidade de ninguém, no caso fortuito. Então, o que acontece? Todos nós estamos seguros. Você está inseguro, eu como pessoa física estou inseguro. Então, toda a população está insegura. Imagina você, empresário, que tem que planejar, que tem que investir, que tem que contratar, que tem que comprar matéria-prima. Quando você vê essa não uniformidade nas ações das três esferas do governo, quando você vê essa discussão e a gente fica muito inseguro, você imagina o pequeno empresário, eu estou falando desses 97% dos micro pequenos empresários, o que eles passam, como é que eles decidem, como é que eles se sentem. Ele está inseguro na vida pessoal, inseguro com a empresa. Quando ele olha, Rafael, a empresa dele, ele tem que pagar o funcionário dele, nesse momento, de uma hora para outra, que algumas crises, Rafael, quando elas existiram, elas vêm, o mercado vai piorando, vai entrando numa recessão, e muitas vezes você consegue, você vai tendo alguns ajustes na sua empresa e você consegue sobreviver a um momento pior. Mas essa pandemia não, uma hora para outra assim, acabou, você parou. Nesse momento você está impactado. E nós olhamos o quê? Nesse momento como pessoas, como sociedade, como empresário. A gente fala assim, eu vou olhar para quem decide, para quem nós elegemos para decidir. Quando começa essa confusão, isso nos traz uma insegurança muito grande. Eu quero enfatizar, não pode deixar de reconhecer, que tanto o governo do Estado do Rio de Janeiro como a Prefeitura do Rio de Janeiro, elas ouviram o nosso pleito do setor industrial. Tá? O Rio de Janeiro é um dos poucos estados que não tem nenhuma restrição ao funcionamento da indústria. Isso tem que ser bem ressalvado. A Prefeitura, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro também não tem nenhuma restrição ao funcionamento da indústria. Nós conseguimos demonstrar no governo, tanto estadual como na Prefeitura, que essa crise ela precisa ter alguns pontos muito importantes para que você tenha tranquilidade para as pessoas. Tem que ter segurança, nós precisamos ter segurança, nós precisamos ter saúde, nós precisamos manter o abastecimento. A pessoa precisa ficar no isolamento e não ter medo que se ela vai faltar comida na casa dela, vai faltar alguma coisa para ela poder ficar no isolamento. Então, esse tripé tem que funcionar. E nós mostramos, através do governo do Estado e da Prefeitura, que o abastecimento só conseguiria, os mercados só conseguiriam se manter abertos se a indústria estivesse operando e trabalhando atrás para manter esse fornecimento. Então, eles foram, claro, ouviram e, evidente, que colocaram condições para que a indústria funcionasse. Então, nós temos várias restrições para poder dar um pouco de garantia aos nossos funcionários, mas hoje, no estado do Rio de Janeiro, não existe nenhuma restrição ao funcionamento da indústria, salvo alguns municípios do Rio de Janeiro que, infelizmente, vem na sua pergunta de novo, de maneira demagógica, vem simplesmente fechando o setor industrial, não entendendo
a consequência que isso pode dar. A indústria, é importante ressalvar, Rafael, ela não tem contato com o público. Você tem uma indústria fechada. Então, se você cuidar do funcionário, na nossa empresa, por exemplo, em várias empresas que a gente tem na federação, foi orientado pela federação, então o funcionário quando chega é testada a temperatura dele, tem álcool gel na entrada, ele usa máscara, a gente tem um afastamento. Então a gente sempre fala que o funcionário, a maior parte das vezes, ele está mais bem cuidado dentro da empresa do que andando no transporte público. Infelizmente, em alguns casos, onde ele vive em locais não tão cuidados assim, então a gente fala assim, ó, conseguimos manter esse trabalhador, esse funcionário bem cuidado. Então, quando a gente vê alguns prefeitos, infelizmente, de uma maneira demagógica, fecham qualquer setor, sem analisar as consequências, aí que a gente fala da insegurança, Rafael, de os três níveis não estarem conversando, porque se no governo do Estado tem uma direção para não fechar o estabelecimento industrial, por que alguns municípios estão fechando? São poucos, tá, Rafael? São poucos, mas infelizmente alguns municípios no estado do Rio de Janeiro estão fechando alguns setores industriais. Aí entra aquela situação da guerra política, né, que é boba, birra, que no fim só atrapalha todo mundo, né, não ajuda ninguém. Todo mundo fica refém de uma guerra política que não leva ao objetivo final, que é a gente conseguir sair dessa, né, com o mínimo possível de perda e com uma capacidade de fazer a retomada econômica de que tanto precisamos. Acho que esse tem que ser o desafio de todos os governos. A gente participou de algumas reuniões aqui com o município, né, no início aí da pandemia, que o que eu vejo é que eles têm lá um gabinete de crise que faz as avaliações dia a dia sobre as atividades. O que talvez esteja faltando, isso digo de uma forma geral no Brasil, se falou muito no início que chegariam os testes, né? Uma quantidade enorme, milhões de testes para que fossem feitos, e com esses testes você teria uma noção melhor dos impactos do coronavírus e nortear melhor as ações de abertura gradual, no caso do comércio, da indústria e tudo mais. Como esses testes não chegaram, estão chegando numa quantidade muito abaixo, muito aquém daquilo que é o ideal, fica muito difícil de às vezes mensurar qual realmente são os efeitos, né, e as consequências dentro dos municípios, do estado e no Brasil como um todo. Acho que essa falta de testagem está sendo muito prejudicial. E a segunda coisa são com relação aos leitos, né? Se pratica o isolamento com a principal finalidade de conseguir fazer com que o sistema de saúde dê conta dos atendimentos que vão acontecer e que não haja um colapso, né? E talvez, se antecipadamente tivéssemos todos procurado o apoio em todas as esferas de governo para conseguir montar esses hospitais de campanha, ou se não montasse esses hospitais de campanha, que pudesse fazer como algumas prefeituras eu vi fazendo, utilizar o setor privado para fazer o arrendamento ou alguma coisa para conseguir um convênio e já antecipar um problema que estava por vir, talvez fosse a melhor dessas soluções e a gente conseguiria, de repente, sair mais rápido de toda essa situação de lockdown a qual estamos aqui expostos. Como é que está sendo a situação do governo federal? Eu sei que o governo federal, há uns 15, 20 dias, começou a anunciar medidas que pudessem fomentar a atividade econômica através das indústrias e do comércio. Anunciou as linhas de crédito para as micro, pequenas e médias empresas, né? Anunciou que o Banco Central e a Caixa dariam um suporte para que pudessem apresentar ao consumidor final, ao empresário, ao comerciante, uma situação em que as taxas dessa linha de crédito fossem realmente bem interessantes e razoáveis e não haveria uma demora excessiva na hora de fazer a análise de crédito. Então, esses dois problemas a gente tem escutado muito, né, dos empresários, dos comerciantes, de todo mundo. Essa coisa da falta da dificuldade de conseguir uma análise de crédito e da dificuldade de conseguir fazer esse dinheiro da linha de crédito chegar realmente na ponta que é quem precisa, isso está muito difícil, porque o mês já virou de março para abril, e as contas chegaram, o pagamento dos funcionários chegaram. Então, como é que está essa história dos bancos? Porque há pouco tempo o governo federal diminuiu aquela alíquota que os bancos têm do depósito compulsório. A alíquota de 25% caiu, se não me engano, para 17%. E o objetivo dessa diminuição é que os bancos tivessem maior liquidez para jogar para o consumidor final uma linha de crédito com uma condição melhor, justamente para continuar fazendo a economia gerar nesse momento difícil.
Então, como é que está essa situação? Como é que você tem sentido aí com todos os empresários? E como é que está também com relação ao MP 936, aquela da suspensão dos contratos de trabalho? Como é que estão essas duas situações em relação ao governo federal? Então, o que é bem colocado, o que está acontecendo? Realmente, a diminuição do depósito compulsório, você liberou mais recursos para os bancos. Mas no momento desse, Rafael, como eu te falei, 97%, 96,9% do Rio de Janeiro, vou falar bem específico no caso do Rio de Janeiro, são micro e pequenas empresas, que vêm, Rafael, passando muita dificuldade. Ninguém se iluda, o pequeno empresário, tem até eu acho muito interessante quando o pessoal fala assim, o pequeno empresário vive do almoço para pagar a janta. Não, no caso, hoje em dia, o pequeno empresário é o seguinte, ele vende o almoço para pagar o almoço. Eu quero dizer com isso o seguinte, ele pega o título, desconta o título para poder comprar a mercadoria e muitas vezes fabricar. O pequeno empresário está passando um momento muito difícil. Esse pequeno empresário não tem CND, esse pequeno empresário muitas vezes está com os impostos atrasados, esse empresário está com muita dificuldade. No momento desse, você fala assim, ó, vai para o banco olha você com esses problemas, Rafael, o banco não vai frente. Não vai. Porque a regra está sendo a regra que vigia. A regra está vindo de uma forma que era anormal, num país normal, com alguns empresários com dificuldade. Momento excepcional, ele exige medidas excepcionais. Se o governo federal não entrar forte e firme, criando um fundo que garanta que essas empresas possam pegar recursos para poder sobreviver, não vai dar. Vão quebrar todas as empresas, não só no comércio, como está vendo, já quase 60 mil já fecharam, as indústrias vão quebrar. Nós somos 25.400 estabelecimentos comerciais. 24 mil são micro e pequenas empresas. Não vão sobreviver. O dinheiro para folha de pagamento chegou ainda não se normalizou. Normaliza, mas não está chegando, as empresas não estão conseguindo buscar esse recurso. E esse empresário, com essa dificuldade de puxa suja ou de problema, não vai. E, Rafael, são medidas que o poder público precisa entender que é um momento excepcional. Não adianta você vir um modelo que tinha tudo funcionando para um modelo desse, porque o empresário, inclusive, ele está passando dificuldade, porque ele fez uma gestão mal ou uma gestão ruim. Simplesmente falar de uma hora para ele assim, parou. Porque a indústria está com problema de fim do comércio, o comércio vai fechar. Como eu falei para você, a indústria ainda está funcionando. Mas olha só, se o comércio não está comprando, o industrial não está produzindo, porque não tem para quem vender. E o industrial está com problema. O comércio, por não estar vendendo, o restaurante, por não estar vendendo, não está pagando as suas duplicadas, que são da indústria, que não está recebendo. Então, esse empresário que descontou mês passado uma duplicata do banco para poder fazer o capital de giro dele, como o cliente que ele não pagou, ele hoje está tendo que honrar aquela duplicata. Então, ele não tem dinheiro para pagar um funcionário, para pagar um fornecedor, ele vai parar. Então, está inviabilizando. Essa MP que você citou, o que nós entendemos? Se nós dermos um prazo para o empresário, para ele poder, porque o empresário, ele não quer demitir. Gente, ele não quer, ele cria relacionamento com o seu funcionário, essas pequenas empresas, esse pequeno comércio, a relação dos empresários com os colaboradores é uma relação, muitas vezes, de profunda intimidade, de relacionamento muito próximo. Ele não quer demitir. Então, vamos dar condição para que ele não demita. Então, nesse momento que ele não tem condição de pagar, vamos dar uma condição. Então, quando o governo faz isso, dá um prazo para a gente suspender temporariamente o trabalho. Mas olha só, não adianta suspender o trabalho e você não dá recurso para essa pessoa sobreviver. Porque o funcionário tem que ter recurso para sobreviver. Ele também não pode parar. Então, o governo entrar com recurso, complementando o salário, é imprescindível. Só que ainda está se discutindo. Tem MP 905 também, que é o contrato verde e amarelo, que hoje estava a ser votado no Senado, foi suspenso. É que eu falo, Rafael, também não... o tempo é muito urgente, as pessoas estão passando fome, as empresas estão quebrando,
o ciclo econômico, as atividades econômicas estão se deteriorando e as pessoas estão Exato. se pegando em discussões políticas que não cabem nesse momento. Eu falo que esse momento está sendo muito ruim, porque os empregos vão embora, as empresas vão fechar, e o dia seguinte que acabar essa crise ou diminuir, que nós vamos começar a retomar as atividades, não vai ter empresa para funcionar, não vai ter emprego, é um caos, isso é um caos. Estamos muito preocupados, porque se não forem tomadas medidas urgentes, se o poder público não entender essa urgência, que olha só, não tem jeito, tem que ficar em casa, tem que ter o isolamento, a gente entende isso tudo e nós compartilhamos isso. Mas olha só, precisa pensar nessa saída. E também não adianta pensar na saída se você matar todo mundo, porque não vai ter ninguém para sair. E do jeito que está sendo produzido, vai matar todo mundo. Como é que a gente equilibra a situação também de saúde com a economia, né? Talvez a forma de ser sensato nesse momento é crucial e fundamental para conseguir tomar as melhores decisões, equilibrando ali a balança entre a vida das pessoas e a recuperação econômica para você fazer a roda girar. Eu vi que a Fijan fez um estudo, não foi? Assim como a Fiesp em São Paulo, a Fijan tem um estudo sobre o impacto dos diferentes setores industriais aqui na arrecadação, o quanto que está servindo para... ou que caiu, né? No caso, acho que a gente pode identificar o setor de supermercado e de farmácia conseguiram ter uma subida, até em virtude da demanda, mas todos os outros setores, o de eventos, os outros setores industriais, de uma forma geral, todos caíram, né? Como é que está, assim, o que você pode falar desse estudo aí, mais ou menos? O barril de petróleo, acho que teve uma queda significativa também do preço, né? Como é que está isso aí? O que está acontecendo hoje, Rafael, é que alguns setores não estão sendo tão impactados. É importante frisar que todos estão sendo impactados. Alguns não estão sendo tão impactados. Por exemplo, o supermercado e as farmácias, que estão tendo uma alta de demanda nesse momento, eles estão sendo impactados porque eles estão tendo baixa de funcionários, que estão ficando doentes, estão ficando afastados, então eles também estão tendo problema. Eles também estão com um problema que algumas mercadorias que vêm de fora do Rio de Janeiro estão tendo algumas restrições de via. Então, eles também têm impacto no dia a dia deles. No lado da indústria, eu posso falar para você que o setor de farmácia, né, o setor de alimentos, o setor de higiene e limpeza, eles não estão sentindo tanto o impacto da crise. Quer dizer, não está tendo uma queda tão grande de demanda, né? Mas têxtil está caindo muito, automóveis, ninguém vai comprar automóvel no momento desse, construção civil está completamente parado. Então, nós temos vários setores que estão enfrentando uma crise muito grande. Aí você falou do barril do petróleo, é verdade, hoje ficou negativo no Texas, que é o petróleo produzido no Texas. Esse índice ficou negativo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vinha estocando muito petróleo, chegou um momento que não tem aonde colocar mais petróleo, o produtor hoje está tendo que pagar para poder tirar, para alguém guardar o petróleo para ele, porque não tem onde enfiar o petróleo. Então, isso cria um grande problema. A Petrobras paralisou, acho que se não estou em erro, 40 áreas que ela explora e está se concentrando no pré-sal. E isso aí vem tudo em cadeia, né? Porque nós temos fornecedores da Petrobras, o setor metal mecânico é muito impactado pelas atividades da Petrobras no Rio de Janeiro. Esse está sendo muito impactado, porque as encomendas que tinham simplesmente estão sendo suspensas pelo momento que está se passando. Por isso que eu te falo, Rafael, é um movimento, é uma espiral que está levando todo mundo nessa espiral para um momento muito ruim. Então, agora, falando do setor que estão sendo mais impactados, você vê restaurantes, hotéis, né, entretenimento. A indústria de eventos e entretenimento, né, foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar, por exemplo. Completamente parado. Cinema. Né? Quando é que, Rafael, quando falarem para nós que terminou, quando é que nós vamos nos sentir à vontade de entrar num cinema fechado, com várias pessoas em volta de você para ver um filme? Quer dizer, alguns segmentos, Rafael, talvez sejam impactados sobremaneira que nunca mais retorne à condição anterior. Porque você vê, essa live é uma coisa que mudou. As reuniões executivas que nós participamos, há um mês que eu não faço nenhuma reunião presencial. Todas as reuniões que eu faço, inclusive pela federação, reunião dos conselhos, reuniões da diretoria,
toda nós estamos fazendo isso tudo por videoconferência. Então, são coisas que mudaram. Então, antigamente, quando a gente tinha uma reunião na Firjan, do Conselho, nós trazemos os diretores de todo o Rio de Janeiro, né? Das 8 regiões que nós temos regionais. Então, tinha alguns que tinham que vir um dia antes, porque de Campos levam 4, 5 horas para chegar, ficavam no hotel para a reunião do dia seguinte. Não faz mais, porque a gente agora vai por videoconferência. Então, quantas atividades, Rafael, vão mudar a forma que eram vistas até hoje, né? Essa experimentação de comprar pela internet, quantas pessoas que não tinham experimentado ou não se sentiam confiantes, mudaram, tiveram que experimentar, foram forçadas, e essa mudança vai ser muito rápida. Agora foi forçada, a gente não sabe como é que vai começar esse day after, como é que vai ser. Sim. Como ele vai ser com as empresas que estão instaladas, como é que ele vai ser com os hábitos do consumidor, como é que os consumidores, como é que a sociedade vai se comportar diante desse novo mundo que ela foi obrigado a viver. Tem uma grande possibilidade, se não surgir nenhuma vacina, uma recidiva do vírus, ano que vem, pode ter de novo. Então, como é que vai ser a sociedade, como é que vai se comportar? Esse novo comportamento, que ainda não está estudado, ainda não está mensurado, vai fazer com que a sociedade, nós, empresários, temos que aprender a esse novo mundo que o consumidor, ele é o rei, é ele que determina tudo que nós fazemos, vai se comportar. Como é que esse consumidor, saindo de uma quarentena, do impacto tão grande, vai se comportar? Fora o que vai ficar machucado em cada um de nós. Se essa pandemia avançar, como algumas estatísticas, alguns ensaios, né, algumas estimativas apontam, eu posso dizer que talvez todos nós tenhamos alguém muito próximo acometido do coronavírus de uma forma ruim. Então, como é que todos nós vamos sair depois disso tudo, desses 40, 50, 60 dias que ninguém sabe mensurar que vai acontecer? Então, isso tudo vai fazer com que os negócios, os empresários tenham que se reinventar. Então, imagina você, Rafael, você é um empresário que você tem um negócio dessa área de entretenimento, dessa área de hotelaria. Como é que você faz? O que você está pensando que vai acontecer com o seu negócio? A grande chance é do seu negócio terminar. Né? Mudar completamente a forma, ou mudar completamente... A demanda não vai ter mais da forma como era, né? Então, tudo mudou. Olha que insegurança, aquela pessoa que gera renda na sociedade, que gera empregos, que o que gera, às vezes as pessoas esquecem muito, se confundem muito, né? O poder público, né? Fala assim, o governo vai gerar isso. O governo federal agora está gerando muitos recursos. Está gerando R$600, está gerando dinheiro direto para as prefeituras, mas olha só, ele só gera porque tem empresas e consumidores gerando impostos. Quando toda essa turma, que somos nós, que estamos aqui desse lado, paramos de gerar riqueza, paramos de pagar imposto, toda a máquina lá na frente para. Então, como é que isso vai se comportar? E o Estado, né, o poder público, tinha que estar muito preocupado com esses empresários. Nós, aqui no Rio de Janeiro, temos uma proporção de grandes empresas muito pequena aqui, né? Menos de 1% do nosso estabelecimentos industriais são grandes empresas, tá? Mas mesmo assim eles geram quase 35% da mão de obra da indústria. Estamos falando de alguma coisa em torno de quase 200 mil trabalhadores. Empregos, Só que eles são muito importantes porque eles são alavancadores de negócios. Através deles, as médias empresas fornecem, que contratam das micro e pequenas empresas. Então, tudo isso vai alavancando uma simbiose do coisa e vai efetivando. E é isso, Rafael, que nós, na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, junto com a SERJ, junto com a DERJ, que são distribuidores do Estado do Rio de Janeiro, junto com o Sindrio, nós criamos um movimento, e eu vou aproveitar esse momento tão especial para falar que eu sou do Rio. É um movimento que prega para as pessoas entenderem que está tão em voga agora do produto local, e as pessoas têm que ter ideia da importância que isso tem. Né? Quando você compra, quando você vai no supermercado, você que é consumidor, claro, e sempre respeitando essa decisão suprema, que é a escolha, o direito da escolha, e você buscar o que é mais conveniente para você. Então, geralmente, quando você vai comprar um produto, você vai olhar a qualidade desse produto,
e o preço que esse produto tem. Esse é um direito do consumidor. O que nós pedimos desse Movimento Sou do Rio é que você olhe qualidade, olhe preço e olhe mais uma coisa. Olhe atrás da embalagem, é fácil, que toda embalagem é obrigatório aonde é fabricado, a empresa que é fabricada. Olhe atrás, veja se é produzido no Rio de Janeiro. Porque quando é produzido no Rio de Janeiro, você está gerando emprego e renda no Rio de Janeiro. Então, o empregado da indústria do Rio de Janeiro, ele compra no supermercado do Rio de Janeiro, ele vai no bar e no restaurante do Rio de Janeiro, ele contrata os serviços do Rio de Janeiro, ele contrata a manicure do Rio de Janeiro, ele corta o cabelo no Rio de Janeiro. Então, todos nós consumidores precisamos ter esse cuidado, esse carinho com o nosso Estado. Nós temos que ter uma noção de pertencimento. Nós precisamos fazer alguma coisa. Que muitas pessoas perguntam, como é que eu posso fazer para ajudar o meu Estado? Compre o produto fabricado no Rio de Janeiro. Nesse momento, você está ajudando a gerar emprego e você está ajudando a gerar renda no Estado do Rio de Janeiro. E nesse momento também você gera impostos, porque as atividades econômicas que acontecem no Estado do Rio de Janeiro geram impostos para ajudar o próprio Estado a enfrentar essa crise, essa pandemia imensa. Então, quem está nos vendo, quem está participando dessa live com a gente, tenha carinho. Quando for no supermercado, quando for contratar um produto, comprar um produto, olhe onde ele é fabricado. E o Rio de Janeiro, eu garanto a você, nós somos 25.400 estabelecimentos comerciais. O Rio de Janeiro produz quase de tudo aqui no Rio de Janeiro hoje, tá? Então, nós temos alimentos, nós temos higiene e limpeza, nós temos automóveis, nós somos o segundo maior parque automobilístico do Brasil, nós temos automóveis, nós temos vários tipos de categorias de indústria que provém muito mais. Chegue no seu supermercado e peça, eu quero a categoria tal e eu não estou encontrando nenhum produto produzido no Rio de Janeiro. Peça. Nós firmamos agora uma parceria, Rafael, com a SERJ, a Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, e nós estamos montando um modelo para poder fomentar mais essa parceria entre o supermercado e a indústria do Rio de Janeiro. Precisamos passar esse número de 556 mil, que é o nosso último número que nós temos, que hoje em dia, infelizmente, está menor. Eu quero dizer o seguinte, vamos participar? Eu, você e todas as pessoas que estão nos escutando, vamos participar, vamos comprar produto do Rio de Janeiro, vamos fazer esse número de 556 mil, passar para 1 milhão de pessoas. Por que não? O Rio de Janeiro é o estado que mais importa bens do Brasil. Nós somos o estado mais importador. Nós compramos produto do Brasil inteiro. Só que quando você compra um produto que é produzido em outro estado, você está gerando emprego em outro estado. Você está gerando impostos em outro estado. Traz para cá. Nos ajude. Vamos melhorar. Vamos aumentar a arrecadação do estado. Vamos aumentar a geração de emprego. Vamos ser um pouquinho mais cariocas. Vamos ser mais fluminenses. Vamos ter uma sensação de pertencimento. Vamos ajudar um pouco mais o nosso estado. Vamos sair dessa letargia. Vamos enfrentar isso de uma maneira mais humanitária, mais barrista mesmo, né? Pronto, mais barrista. Vamos ser um pouco mais barrista. Vamos parar de pensar muito em Brasília e vamos pensar mais em Rio de Janeiro. É isso. Aí, aprofundando um pouquinho mais o que você estava falando aqui, da queda na arrecadação, porque quando essa cadeia econômica toda vai diminuindo, obviamente, os impostos e os tributos arrecadados pelas esferas governamentais também caem bastante. E como é que você faz nesse momento em que a arrecadação, por exemplo, aqui do município, a gente teve uma reunião virtual na quinta-feira passada com a secretária de Fazenda, e a previsão que a secretaria fez de abril até junho é de uma queda de 1,6 bilhões na arrecadação nesse período comparado ao que era no passado. Acredito que o governo do estado, até por causa dessa linha dos royalties do petróleo, né, e da queda da arrecadação do ICMS, também tem aí uma previsão de queda enorme nesses próximos 3 meses. Aliado a isso, você já tem ali um patamar de estabilidade de servidores públicos, de pessoas que estão trabalhando nas esferas governamentais, que, eu não sei se as pessoas sabem, nem todos sabem, mas o limite de gasto que o governo tem com esse tipo de pessoal, ele é proporcional à receita. E quando essa receita cai, obviamente, ele começa a estourar aquele patamar de gasto com o pessoal que trabalha aí nos serviços públicos. Por isso foi tão necessária a decretação do estado de calamidade, que no estado de calamidade você pode ter
essa coisa da lei de responsabilidade fiscal afastada. E, ao mesmo tempo, você vai precisar de contratações emergenciais e aí você tem que fazer, né? Principalmente no setor aí de saúde. É claro que tem que ficar de olho, porque a todo momento você tem que fazer esse controle rígido, né, dos gastos públicos, ainda mais num momento como esse. Mas o impacto na arrecadação para a gente bem, assim, a gente percebe muito bem porque você vê a dificuldade dos governos em conseguir agora sustentar os gastos para enfrentar essa pandemia, né? E ao mesmo tempo você tem que fomentar a economia. Então realmente bem complicado. E assim, a gente precisa ver, já pensar, embora não saibamos quais serão as consequências, né, de tudo isso que está acontecendo, como é que se desenha uma retomada, né? Como é que a gente pode tentar começar a desenhar uma retomada? Talvez uma conversa entre os vários setores com as esferas governamentais, isso tem que ser feito agora aos poucos, de uma forma mais consistente, porque essas decisões talvez não saiam sozinhas da cabeça de um governante. Elas precisam sair conversando com vocês que estão na ponta, que sabem quais são as dificuldades, os problemas e pensar possíveis soluções, né? Por isso eu falei muito do estudo da Firjan e como que você começa a pensar ou redesenhar desenhar essa retomada, né? Como é que essas conversas podem acontecer para a gente começar a buscar saídas econômicas? Junto com a Prefeitura, da Secretaria de Fazenda, a gente fez essa pergunta e ela começou a dizer que tem já algumas reuniões sendo realizadas junto com a Secretaria de Urbanismo, porque nesse primeiro momento o que o prefeito vai fazer vai ser alienar imóveis que não estão em uso e tentar determinar projetos urbanísticos que mostrem que aos poucos a retomada da cidade pode se dar também por essa via, né? É um dos caminhos. Agora, tem vários outros, né? Tem alguns projetos que estão para ser votados tanto na Câmara quanto na LERJ, ou no governo federal, como você falou aí, de uma dessas MPs, que podem ajudar. Aqui no município do Rio, a gente tem tentado brigar para ver que tipo de apoio o governo pode dar, o municipal, no caso, né, a essas empresas. Tem um projeto tramitando na Câmara sobre também uma agência de fomento do Rio para ver se ajuda os microempresários. A gente conseguiu fazer a prefeitura postergar, por exemplo, o pagamento da taxa de licenciamento sanitário, apesar do vencimento ser agora para o dia 30 de abril. É importante porque a pessoa recebe a guia de pagamento para pagar só em junho, então talvez daqui a 2 meses não esteja tão ruim como agora, né? A gente espera que já esteja começando a melhorar. E tem outros projetos que a gente pode implementar. Tem um projeto meu já desde o ano passado que eu tinha colocado, não era nem pensando na pandemia ainda, mas talvez possa servir para daqui a pouco, que é a retomada do Fundo de Desenvolvimento Econômico aqui no Rio, né? Assim como uma recriação do Conselho, que no passado já foi muito utilizado, e hoje parece que não existe, né? Não vejo reunião e tudo. Então a gente precisa redefinir essas ações para que também seja um caminho aí para a retomada. Então, eu queria que você só falasse um pouquinho sobre isso, Sérgio, para a gente conversar no que a gente pode desenhar essa retomada. Rafael, é muito claro o seguinte, né? Uma vez eu tive uma reunião com o prefeito e alguns outros empresários, algumas lideranças empresariais. A gente estava numa reunião com o prefeito até na Cidade das Artes, e eu comentei com o prefeito que momento difícil. Nós estamos aqui pedindo para o senhor criar condições de postergar o pagamento do IPTU nesse momento, que as famílias não estão conseguindo pagar, os empresários não estão conseguindo pagar, a gente precisa dar fôlego. Então, a gente está pedindo para postergar o IPTU, nós estamos pedindo para postergar o ISS, porque são arrecadações de competência da prefeitura, e, ao mesmo tempo, prefeito, a gente precisa que o senhor aumente os gastos com saúde, né? Que dualidade de entender que eu estou me confrontando com uma coisa e pedindo para o senhor fazer outra, né? Então, pedindo para o senhor aumentar os gastos com saúde, estou pedindo para o senhor reduzir, pelo menos nesse momento, os impostos. Como eu falei, é um momento excepcional, tem que ter medidas excepcionais. Não tem jeito, o único ente que tem condição de gerar recursos no Brasil é o governo federal. A máquina de captação é dele, ele tem condições de captar recursos, ele tem condição de imprimir dinheiro. Então, olha só, nesse momento excepcional, claro que ele tem que gerar, mas é claro, Rafael, muito claro, que a gente também, essa medida da Câmara dos Deputados que foi aprovado, estão tentando aprovar, que é pegar a arrecadação do ano passado, que teve de maio a setembro, se eu não estou em erro, do ano passado, e o que o Estado ou o município perder de arrecadação,
o governo federal complementaria. Claro que essa medida ela precisa ser implementada, porque a arrecadação dos municípios está caindo, do Estado está caindo. Se você não fizer isso, daqui a pouco você para a saúde ou para a segurança. Exato. Então, o caos vai ser pior. Vai reinar. Tem Exato. que ter, essa medida tem. Mas também, Rafael, ao mesmo tempo, toda a sociedade está se comprometendo, toda a sociedade está tendo algum tipo de perda, toda a sociedade está perdendo renda, está fechando empresa, todo mundo está se sacrificando. E os governos também têm que se sacrificar. Então, senão, se a gente mandar só os recursos, o judiciário vai continuar recebendo a mesma coisa que recebia ano passado, o executivo a mesma coisa, o legislativo a mesma coisa. Nós também, como cidadãos, também não queremos isso. Nós estamos fazendo sacrifício, nós também queremos que o poder público faça sacrifício, mas não a ponto de inviabilizar o atendimento. O seu serviço, exatamente. E toda essa confusão, Rafael, quem se prejudica mais sempre é o menos favorecido, é o que está desprotegido. Esse é o que fica mais prejudicado. Então, o Estado tem que entrar forte, o governo federal tem que entrar forte, ele tem que botar recursos, tem que fiscalizar para não ter coisas erradas. A gente não pode permitir, até porque quem fizer alguma coisa errada nesse momento, eu vou te falar, é de uma maldade, pobreza, né? De maldade, espírito, pobreza de caráter. Que é um momento desse de caos, nós na beira de um caos social. Se alguém se aproveitar do momento desse para fazer desvio, esse tem que ser realmente prender e jogar a chave fora, porque eu acho que nunca mais tem que participar da sociedade, porque é um criminoso sem tamanho. Então, nós entendemos o seguinte: precisa, sim, o governo federal não tem outro. Não tem Estado, não tem município, só tem um ente que pode fazer dinheiro. O governo federal, emite moeda, joga disso. Só tem um grande problema nisso. Toda vez que a gente faz emissão de moeda, sem ter a produção imediatamente, você gera inflação, né? O risco disso é a inflação. Mas hoje esse risco é muito pequeno, porque está tão deprimida a economia que é praticamente impossível você gerar algum tipo de inflação. E, Rafael, no momento que nós estamos vivendo, entre as pessoas morrerem de fome, as pessoas não terem como sobreviver, e o ano que vem nós temos que conviver com um pouco de inflação, eu prefiro viver ano que vem com um pouco de inflação, mas a gente não deixar os menos favorecidos ao desalento e sem proteção nenhuma. Eu acho que agora não é a hora de deixar aquela história do o Estado totalmente liberal, vamos deixar regular por si mesmo. Acho que agora chegou o momento de ter a mãozinha ali do Estado para conseguir fazer o equilíbrio das forças. O Estado forte. Exatamente. Agora o Estado tem que ser forte, intervencionista e realmente ajustar. Ele precisa fazer esse ajuste imediatamente. Não dá tempo. Nós não podemos permitir essa discussão sem fim em Brasília. Essa discussão sem fim em Brasília, ela está acontecendo no momento errado. As pessoas não estão entendendo. A gente sempre fala que Brasília é uma ilha da fantasia, né? E agora está mais do que caracterizado. Enquanto as pessoas vão morrer de fome nos estados, no município, estão discutindo alguma coisa que não convém e não faz parte desse momento. Exatamente. A gente precisa que tenha essa sensibilidade, né, do executivo com o legislativo, sempre, em todas as esferas, mas a gente está vendo que no âmbito federal essa briga está sendo muito mais evidenciada, né? E isso é ruim para todo mundo, porque o tempo passa, a gente já tem quase um mês que está nessa coisa da restrição, do isolamento e as medidas anunciadas com dificuldade de chegar na ponta, mesmo aqueles que mais precisam, que fizeram a sua inscrição para ganhar aqueles R$600 da renda básica, você olha, já tem dias que está em análise, não solta o dinheiro. Empresas que eu estava vendo aqui que tem condição, que tem a CND, que tem empresas que estão limpas no mercado, não estão conseguindo também ter a sua análise de crédito aprovada ou ter a sua linha de crédito aprovada para receber esse dinheiro nesse momento que é tão importante. Então, a gente precisa dessa sensibilidade de todo mundo, principalmente do governo, como você falou, tem que ser agora intervencionista, forte, no sentido de prover a ajuda, o apoio de que todos precisam, porque só assim nós vamos conseguir sair dessa. Certo? Acredito que Rafael, a força do governo agora tem que ser colocada para a gente conseguir suportar esse problema. E eu vou tentar passar para você um episódio que ocorreu e que exemplifica muito essa nossa fala de cuidar das pessoas, de cuidar dos menos favorecidos.
essa decisão de você prover os R$ 600 passava por quem não conseguisse pela internet atualizar o seu CPF, tinha que ir a uma agência da Receita Federal para fazer a atualização. Num dia eu estava vendo o Bom Dia Rio e estavam entrevistando o responsável pela Receita Federal no Rio de Janeiro, e ele estava falando, estava mostrando filas enormes, não acabava a fila, as pessoas todas se aglomerando, e ele falando que estavam fazendo de tudo o máximo, que a Receita Federal estava fazendo de tudo o máximo. Eu não tenho certeza, mas me falaram que o atendimento era de 10 da manhã às 2 da tarde, que eu acho um absurdo. E vai aglomerar, pô. Outra coisa que ele falou também, perguntaram, o repórter perguntou para ele, mas vocês estão botando quanto? Não, nós estamos botando muita gente para trabalhar. Ah, quantas? Aí eu disse, não, tem agência que está com 8 funcionários, tem agência que está com 3 funcionários. Então, olha só, Rafael, no momento desse, de desespero, das pessoas se expondo para fazer milhões e milhões de pessoas, o cara vem me dizer que está trabalhando de 10 da manhã às 2 da tarde, com 3 funcionários de alguma agência. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito com a população. A gente precisa estar atento a isso, que estão desrespeitando a população. Então, esse burocrata, do alto do seu poder, ele diz que tem algumas agências trabalhando com 3 pessoas. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Corretíssimo. Corretíssimo. Só para falar sobre uma pergunta que eu vi aqui fazendo, alguém perguntou sobre liberação de cassino. Talvez fosse uma das atividades para uma saída? Pode uma coisa ser, meio né? polêmica, né? Claro que isso abre um debate, Rafael, muito grande, porque tem sempre aquela história de que por trás do cassino, por trás do jogo, você pode ter atividades ilegais, né? Mas eu fico muito preocupado com essa forma de pensar. Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro tem tudo a ver, é uma cidade turística, então ela tem condições de receber cassino, geraria bastante emprego, ajudaria o turismo. Então, eu acho que essa preocupação dos cassinos tem que ser analisada com profundidade. Se a questão de lavagem de dinheiro, se a questão de crimes por trás disso, nós temos que ter uma polícia, né? Nós temos que ter um poder judiciário que busque atrás disso, né? Está errado, vai buscar. Não tem porquê. Em vários países do mundo tem cassino e a gente vê o que eles geram de renda, de emprego. Então, esse é um debate que eu acho que para o Rio de Janeiro seria altamente favorecido com a liberação dos cassinos, mas tem que analisar as consequências dessa medida. Mas pode ser uma medida importante. Eu acredito que seja uma medida importante. Como tudo tem o lado bom e o ruim, né? Você tem que aproveitar o lado bom da coisa e tentar assim, fiscalizar e ficar em cima do que é ruim para amenizar esses impactos negativos. Bom, Sérgio, a gente está meio que finalizando, até porque o Instagram tem aquele tempo de até 1 hora. Eu quero te agradecer muito aí pelo papo, pelas colocações. Eu acho que o que você colocou são os anseios assim, de praticamente todos os que estão vivendo, todos os empresários e comerciantes que estão vivenciando esse momento muito duro e muito difícil. E a gente precisa agora do apoio de todos os setores. Todos os setores têm que se organizar, saber direitinho quais são os pleitos e as demandas que serão necessárias para a retomada da economia desses diversos setores. Eu tenho certeza de que a Firjan vai ter um papel fundamental agora nesse processo, vai estar ali na linha de frente, atuando para conseguir ajudar os governos a nortearem as suas ações de retomada da economia. A gente espera que toda essa crise passe o mais rápido possível, que todo mundo possa suportar e aprender as lições, né, desse momento complicado e inédito para a gente. A gente via em filme, não sabia que um dia podia acontecer na realidade. Então, a gente precisa tomar isso como lição, cada um assim, crescer de cabeça, crescer espiritualmente para a gente conseguir nortear quais são as melhores decisões a serem tomadas. E eu estou ali cumprindo minha função como vereador do Rio, tentando fazer o que está ao meu alcance dentro desse processo todo e torcendo e fazendo contatos para que o governo federal possa realmente, tudo aquilo que foi falado, que possa na prática chegar para que a gente consiga salvar a nossa economia e fazer com que as pessoas sobrevivam nesse momento e participem da retomada para que ajudem o Rio e o Brasil
a serem novamente protagonistas no cenário nacional e mundial, né? Peça seu recado final aí, Sérgio. Eu só quero dizer, vou enfatizar, parabéns pela iniciativa. Você tem feito essas lives com vários setores empresariais. É muito importante para nós termos esse canal com você, de estar trazendo, entendendo o que os setores estão passando. Então, parabéns pelo trabalho que você faz, que é formidável. E só quero enfatizar uma coisa. Somos do Rio. Abracem o Rio de Janeiro. Vamos abraçar o nosso Rio. Vamos comprar e valorizar os produtos do Rio, que com certeza vai sair melhor, vamos sair melhor dessa crise. Tá? Muito obrigado a todos por estarem aqui nos escutando, participando com as suas opiniões. Muito bom, muito bom. Obrigado, Sérgio. Mais uma vez, eu que agradeço aqui essas ótimas colocações suas. Te dar os parabéns pelo trabalho que você já desenvolve, tanto como empresário quanto na Firjan, e nos conselhos, né? Então, eu sei que você vai ser uma pessoa que vai ter um papel fundamental para ajudar todo mundo nessa retomada que será tanto necessária pelo Rio de Janeiro, tá? Somos do Rio, vamos com otimismo, com fé, né? E com bom humor, tentando levar toda essa situação. Isso aí, somos do Rio. Tá bom? Obrigado, Sérgio. Abraço. Qualquer coisa, sabe que pode contar com a gente aqui. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Abraço. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado. O Sérgio é uma pessoa que tem uma visão muito bacana, né? E conhece muito do sistema empresarial, conhece muito do dia a dia das empresas, do comércio, e vai ser um cara muito importante para ajudar a gente nessa retomada econômica. Então, agradeço a todos que ficaram até agora com a gente. Espero que tenha sido tudo muito válido pelas informações e vamos continuar. Amanhã, quarta e quinta, nós temos mais. Abraços a todos, boa noite.